Obrigado, João. Eu posso compartilhar por aqui, né? Pode. Então, bom, vamos lá. Pessoal, primeiro agradecer aí novamente o convite. Prazer estar aqui novamente conversando com vocês, tentando trazer um pouco da visão do que já aconteceu e alguma coisa do que a gente pensa para frente, né? Principalmente, nos últimos anos já não tem sido fácil, mas também esse ano, assim como os anteriores, tem sido difícil a gente fazer uma leitura realista de algumas coisas, mas o papel nosso aí como consultor, junto com o time da Previplan, junto aos gestores também, buscar alternativas para minimizar alguns impactos ou corrigir algumas rotas, principalmente quando a gente sente que dentro do ano algumas coisas que foram analisadas no período de política de investimento foram alteradas, né? Eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar isso para vocês, mas vamos direto para a apresentação aqui. Acho que quando comentar um pouquinho do cenário, como no final nós teremos aí uma abertura para conversar e fazer algumas perguntas, acho que posso voltar e abordar alguns pontos caso necessário. João, a apresentação está aparecendo para vocês? Tá sim. Tá sim. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, sempre que a gente traz essa apresentação, faz um resumo do que nós temos de resultado. Esses dados eles estão posicionados até abril. Esse ano de 26, a gente começou o ano com uma expectativa bem positiva relacionada principalmente à curva de juros no Brasil. As expectativas de começo do ano do Focus, né, que é o relatório do Banco Central, tanto para a Selic quanto para a inflação, trabalhavam com patamares menores do que a gente está vendo hoje, né? Então a gente começou um mês de janeiro bastante positivo, principalmente também porque a renda variável ali no começo do ano teve um resultado bastante expressivo. Não só janeiro, fevereiro também teve um resquício de janeiro positivo. A gente começou o ano com uma expectativa muito boa, só que dentro desse mesmo ano, né, que parece que já foram 12 meses, mas foram só 4, a gente já enfrentou algumas coisas, né, na parte de investimento. A renda fixa, que é basicamente o nosso perfil conservador, que está ali mapeado até abril em 4,27 nominal, ela está um pouco para trás do 103 do CDI, que é 4,68, e aí nós vamos entender assim, no gráfico específico da renda fixa, que isso é totalmente direcionado a essa mudança da expectativa de juros local. Então a gente começou com uma Selic esperada até estava em 12,5, 12,25. Hoje o Focus já está projetando 13, mas algumas expectativas de taxa mesmo, né? Não do relatório Focus, até acima de 13, por conta de conflitos, né? Por conta de uma questão de fora, que traz um peso sobre inflação, e por uma questão local que já era um pouco esperada, porque época de eleição, a questão fiscal ela ainda fica mais de lado do que os outros anos, né? Então isso trouxe uma pressão de inflação, mas sem dúvida que o que a gente vem enfrentando do lado de fora também, acompanhando essas questões de geopolíticas, né? Ela traz um peso sobre a inflação e traz um peso também sobre a dinâmica de redução de juros. Então, esse trouxe um impacto na renda fixa. E o ponto 2, que tornou o nosso conservador até então um pouco abaixo aí do 103, é totalmente direcionado ao crédito privado, né? Nesses 4 primeiros meses, nós já acompanhamos alguns movimentos bem ruins, assim, de empresas grandes que sofreram impacto. É o caso de Raizen, Braskem. Não quer dizer que a fundação invista diretamente, mas quer dizer que quando você tem um evento e uma contraparte que tem um peso significativo no mercado e tem uma boa avaliação de risco, isso traz uma reprecificação de todos os demais ativos. Então, o crédito privado, que foi um dos principais fatores positivos na renda fixa nos últimos 2 anos, a partir de setembro do ano passado, até a janela de março, tem tido resultados bem difíceis. E isso foi bastante concentrado também no mês de março, né? As curvas de crédito abriram bastante. Então,
o crédito privado, que foi um dos principais pontos de investimento, foi a maior procura por investidor pessoa física, né, os fundos de crédito, começou a sofrer um impacto bastante significativo. E aí você tem um efeito cascata, né? O fundo de pensão ele tem uma dinâmica de investimento que é de mais de médio e longo prazo. O investidor pessoa física, se ele deu um prejuízo num fundo, sei lá, que um fundo roda 50 do DI um mês, ele tem menos paciência, né? Então as plataformas contribuíram negativamente também, no sentido de que gerou um fluxo de saída. E isso também trouxe uma dinâmica ruim para a renda fixa no geral. Então tem sido um ano bem difícil na renda fixa. Apesar do resultado bastante expressivo, a gente não pode falar que 4,27 ou 4,50, que é o CDI 54 no ano, em 4 meses, é um retorno baixo, né? É um retorno nominal alto. Mas perto do que a gente busca do 103, que é totalmente factível para o ano, e isso a gente já está vendo até em resultados prévios de maio, teve um impacto direto, principalmente para o crédito privado e para essa expectativa de juros que foi um pouco maior, que se elevou, né, ao longo do ano, principalmente ali na janela entre fevereiro e março. Então, são pontos que trouxeram algum impacto negativo no perfil conservador, que hoje ele é concentrado 100% em renda fixa. A gente já tinha feito um movimento de zerar o risco de multimercado nele. Então, essa diferença do 4,27 para o 4,68, a gente está falando aí de 0,4. Temos em torno de 8, 7 meses mais ou menos, com as prévias de maio, está muito mais tranquilo o conservador conseguir equilibrar essa conta do 103. O perfil moderado e agressivo, que teve um começo de ano excelente, né? A gente até fevereiro, fechamento de fevereiro, as metas, os benchmarks, né? O que a gente espera conseguir alcançar aí do 110 e o 118, a gente estava no percentual de retorno igualando, né? Mas aí veio o mês de março trouxe um impacto bastante negativo, principalmente na renda variável e multimercado, que aí eu vou falar um pouquinho mais quando a gente entrar no gráfico específico desses dois fatores, né? E aí, sem dúvida que o impacto bolsa e impacto multimercado, ele está muito correlacionado com os eventos que a gente tem acompanhado aí de fora, efeito em ações locais, principalmente direcionando muito para petróleo, e os juros mais altos impactando muito as empresas e trazendo uma expectativa de rentabilidade dessas empresas para baixo. Então, você trabalha num nível de bolsa onde você concentra muito a expectativa em uma ação que está dentro desse epicentro aí de crise global, que é mais relacionada a petróleo, e você traz para baixo as empresas que teriam um benefício por conta dos juros mais baixos, mas que não vem se configurando, né? Então, uma inflação mais baixa, um juros mais baixo favoreceria aquelas empresas que têm uma necessidade de redução de nível de endividamento para que os preços subam. Isso não aconteceu. Então, se pegar e fatiar a bolsa hoje com os índices que tem disponíveis para a gente acompanhar, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o Ibovespa está extremamente puxado, né? Teve um retorno bastante expressivo até abril, totalmente puxado por Petrobras, ou alguma correlacionada a petróleo. E as demais ações, aí quando você quebra o índice, por exemplo, em small, em valor, nós vamos ver retornos bem negativos, né? Por quê? Porque muitas empresas que estavam assim, a gente tinha uma expectativa para o ano positiva em relação a juros e impacto nessas empresas e, consequentemente, no preço e valorização dos índices, não ocorreu. E acabou que, como isso não acontece, tem uma tendência não natural, mas uma tendência de correção de rota, que são esses fundos que não são vinculados ao Ibovespa, sofrerem resgates e uma migração para o Ibovespa. Então, você tem um efeito de oferta maior, diminui o preço desses índices e uma busca maior por Ibovespa também ajuda a valorizar o índice. Então, isso também aconteceu. Nós vamos ver que nossa renda variável ela teve esse impacto, principalmente por ter uma carteira bem descasada com o Ibovespa, né? Uma carteira que era mais defensiva. Hoje ela já sofreu um ajuste
até por conta do que a gente acompanhou aí entre fevereiro e março e até ainda um resquício de abril, tá? Maio para a Bolsa já não tem sido fácil, mas aí a gente tem um efeito mais local, né, pessoal? Acho que o que a gente tem que ter em mente agora é que a renda variável, apesar de ter uma boa possibilidade de ganho, por conta de preço de empresa, e mesmo assim, ainda um efeito de juros que pode vir positivo sobre essas empresas, a gente tem que colocar nessa conta que agora a eleição ela vai começar a tomar mais conta dos preços, né, da volatilidade. Notem que ontem saiu uma questão relacionada a um dos candidatos. De certa forma, um dos pontos negativos de ontem, né, da Bolsa, foi relacionado a isso, né? Se a gente olhar, que aí é muito do que o mercado tem de percepção em relação ao que pode ser um candidato ou outro, aí aqui não vai uma questão muito de discutir isso, mas o que a gente tem que ter em mente é um ano de eleição. Esse ano de eleição ele traz volatilidade, né? E ela começa a aparecer mais agora, que é onde nós vamos ter mais definições. Então é bom a gente ficar atento. E aí, alguns cuidados que a gente tem tomado na carteira de renda variável, que eu vou comentar no gráfico de renda variável, são importantes para a gente minimizar e até potencializar ganhos, porque as oportunidades elas aparecem. Mas é um ponto de atenção que a gente tem que ter e justifica um pouco assim do porquê esse ano para os mandatos moderado e agressivo e nas outras fundações também são perfis que vêm tendo algum impacto mais acentuado até. Apesar de que, assim, se a gente pegar um mês de março que não foi bom, em abril que ainda não foi positivo, os perfis eles estão muito nivelados, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo o risco acontecendo em 2 meses mais acentuado, né? Porque o mês de março também teve um agravante dos multimercados, em retorno nominal ainda são muito parecidos. Então, ainda aquela gordura que tinha foi queimada dos 2 primeiros meses, né? Mas, assim, está meio que nivelado. Agora, foram feitos alguns ajustes na carteira para tentar equilibrar um pouco isso. Mas não tenham dúvida do seguinte, o perfil moderado e agressivo, ele tem uma relação muito forte com a Bolsa, obviamente por questões estruturais dele. Então, ele depende que a Bolsa, de certa forma, tenha um resultado no ano positivo, né? Então, apesar de hoje ele ter queimado uma gordura de 2 meses e estar ali meio nivelado conservador, nós temos sempre que ter em mente que, assim, por mais que a renda fixa bate o benchmark e o multimercado equilibre o benchmark, o peso da bolsa nesses perfis, por uma questão estrutural de médio e longo prazo, por isso que a decisão nunca pode ser de curto prazo, ela está muito relacionada à bolsa. Então, a gente tem que sempre pôr nessa conta aí quais são as nossas expectativas em relação a isso. No geral, se a gente pensar, aí o participante olhando do ponto de vista de dinheiro real, né? Ou seja, o dinheiro, não dinheiro real, mas o dinheiro que eu tenho acumulado sobre a inflação, que é de fato o que eu tenho de ganho contra uma economia que tem uma inflação que pode descasar e tem preço de preço no consumo ou em qualquer outro setor, eu tenho que ver se o meu dinheiro ele tem uma valorização maior. Esse índice do IPCA mais 4, ele é um exemplo, né? Porque vocês usam até para aquela parcelinha lá, que acho que é um único participante de BD, mas só para a gente ter uma ideia que, se a gente colocar ainda em ganho real, os perfis, mesmo passando aí um mês de março e abril não tão positivos, e março principalmente por conta da bolsa e multimercado, ainda apresenta aí ganhos acima da inflação e de um juros real de pelo menos 4%. Então, esse é um resuminho desse primeiro gráfico. Quando a gente individualiza isso, nós vamos para a renda fixa. A renda fixa, eu coloquei aqui uma comparação com a amostra de plano CD que a Inove tem como acompanhamento. Veja que a renda fixa da Previplan com a amostra está muito próxima. A única diferença é que alguns planos com característica CD tiveram, depois que saiu a legislação de compra de papéis marcar vencimento, compraram alguns títulos IPCA e marcaram. E como o IPCA ele veio muito forte nesse começo de ano,
acabou que isso favoreceu alguns clientes que compraram esses títulos e marcaram na curva porque tinham condição de marcar, né? Não tem um fluxo de caixa que exige uma necessidade de liquidez maior. Mas notem que está muito próximo, né? O efeito do crédito e o não benefício ainda de risco de mercado na renda fixa impactaram todo mundo. Dificilmente a gente vai olhar hoje um cliente ou um plano CD específico na renda fixa batendo 103. Mesmo para algumas carteiras que estavam mais compostas de crédito bancário, o prêmio foi ali próximo do CDI, 101, 101,5, mas o fato é que o crédito privado machucou bastante a carteira de todas as fundações nesse começo de ano. O que é o ponto positivo? Poderia ter machucado muito mais, tá, pessoal? Mas grandes movimentos de redução de crédito já vinham sendo feitos. O exemplo da Previplan, ele é bem característico, assim. Se a gente olhar a carteira da Previplan há, sei lá, 8 meses atrás, a gente ia ver 12 meses, 12 meses atrás, a gente ia ver um nível de crédito que hoje baixou mais de 30% a 35% do que tinha. Por quê? A carteira foi defendendo um pouco desse risco do crédito privado sofrer impactos de reprecificação. Mas tem a parte que a gente carrega, e foram feitas algumas mudanças no tempo. A tendência agora, pensando para frente nessa renda fixa de vocês, pela composição do portfólio, é que essa diferença ela consiga ser alcançada, tá, pessoal? A gente olha 0,40, mas frente ao que foi feito de movimento na Previplan para ajustar essa carteira, teve uma troca de gestor para a gente melhorar, porque era um gestor que a gente viu que de fato não trazia muita variação para a carteira e não poderia pegar alguns ganhos por um mercado que mantivesse juros. Isso já foi feito. Agora os impactos positivos eles vão ocorrer. Aí tem um outro ponto, né? Por que esse 0,40 ele é factível? Se a gente pensar que uma carteira de crédito que estressou muito, a gente ainda carrega uma parte boa dela, e a gente está só devendo, entre aspas, 0,40 para o benchmark, pensem que se a gente não tiver grandes movimentos, assim, grandes movimentos que eu digo assim, nenhuma grande empresa ou grandes empresas começarem a defaultar ou ter algum impacto que tragam reprecificação, e também esse nível de resgate de fundo de crédito, que já foi muito alto, diminuir e até diminuiu. Se a gente olhar maio, isso já está acontecendo. A gente olha para as carteiras de crédito com muito mais prêmio, né? Então, se tudo ficar mais constante ou tiver um fluxo normal de resgate dentro dos fundos de crédito, a gente vai acompanhar retornos bastante expressivos. Só para vocês terem uma ideia de uma perna de maio, pegar aí até o dia 10, a média de fundos de crédito está rodando acima de 106. E isso porque tem os mais líquidos que rodam mais baixo. Mas é natural, porque os prêmios estão muito altos, se não tiver grandes efeitos, a gente vai ter o que o pessoal chama de carrego muito mais alto. Então, essa diferença hoje, até da própria amostra de plano CD, na nossa visão, como estão as composições de carteira hoje, está muito mais, assim, é muito mais factível chegar nesse resultado dentro do ano do que, por exemplo, nos outros segmentos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque as carteiras elas estão bem preparadas para isso. O nível de crédito hoje tem um prêmio muito mais alto. As carteiras têm mais caixa para comprar novas oportunidades. Então, a renda fixa, apesar de ela estar abaixo do benchmark hoje, está ali nivelado na amostra. A minha expectativa é que a gente consiga, dado a composição, a equilibrar o 103 sem dúvida até o final do ano, tá? E assim, mesmo que aconteçam alguns eventos de crédito, mas hoje, como o prêmio está muito estressado, tem que ser alguma coisa muito mais prejudicial. Só para vocês terem uma ideia, pegar um banco grande, assim, não citando um, mas só para dos 3 maiores. Aí. Se a gente olhar um Bradesco, a gente viu o LF de Bradesco ser negociada há 6 meses atrás, uma LF subordinada, a CDI mais 0,30, 0,40. Recentemente a gente viu operação no mercado secundário, a CDI mais 1,20. Então, assim, está muito puxado isso.
Então, quem tem carrego desses ativos, tem uma possibilidade, mesmo que você não tenha nenhuma procura muito grande por fundo, mas se ele só andar de lado, já tem um prêmio embutido muito alto. É por isso que a nossa expectativa em relação à renda fixa é que esse equilíbrio ele venha no tempo, tá? Então, ele não é uma diferença que a gente fala, é uma diferença que agora não consegue equilibrar. Não, esse equilíbrio ele pode acontecer e deve, assim, até pela composição. Na renda variável já está um pouquinho diferente, aqui demanda um pouco de uma explicação um pouco mais detalhada. Ó. O que acontece? A carteira nossa, normalmente a Previplan, como ela trabalha na renda variável, sempre mais defensiva, né? A gente surfou alguns anos aí melhores, até por ter um desvio em relação ao que a gente coloca na política um pouco abaixo, né? Ou seja, a alocação objetiva sempre entre a objetiva e 10 a 15% abaixo, defendendo um pouco mais. E a estrutura da renda variável sempre foi uma estrutura mais direcionada para um mandato descorrelacionado ao Ibovespa. Isso até mudou, né? A gente fizemos uns ajustes nas últimas políticas, que era zero, virou em torno de 20, 25% da renda variável e mandatos mais relacionados ao Ibovespa. Mas o que aconteceu é que o Ibovespa ele descasou muito, principalmente nessa janela de fevereiro e março, e também abril, né? Mas acho que fevereiro e março, março e abril foram, fevereiro um pouco, mas março e abril foram os mais impactantes, assim, trouxeram mais impacto, principalmente março, porque o próprio índice ele cresceu mais direcionado à Petrobras, né? Mais uma discussão que a Previplan nós sempre tivemos aí com o gestor é que isso ele tem um prazo, né, de ajuste, é deixar essa carteira mais ajustada ao índice, porque qual que era o ponto assim no começo do ano e que era uma expectativa que boa parte assim tinha. As ações que a gente pode chamar de secundárias, elas seriam mais impactadas pelo cenário mais positivo de um juros ajustado e uma inflação mais controlada. Só que, assim, o ano já começou muito forte para a Bolsa, por conta de fluxo de fora, e isso favoreceu mais a Petrobras e Vale, mais a Petrobras, porque esse fluxo de fora ele tem um direcionamento em ações mais líquidas, e o que potencializou é que, além disso, a expectativa dos juros mudou dentro do ano, a inflação também mais alta, e, por fim, ainda tem um efeito de fora que potencializa uma ação específica do índice. Vendo tudo isso, né, a gente começou junto ao gestor a ajustar a carteira. Então, hoje a carteira da Previplan, ela tem porque como tem prazo de resgate, ele leva um tempinho para ajustar. Não dá para mudar um negócio de uma vez. Mas hoje a carteira ela está mais líquida, mais direcionada em índices, por exemplo, Ibovespa e dividendos, e deve trazer algum impacto, vai trazer um impacto sem dúvida nos próximos meses. É que tem um movimento aí de saída de uns fundos e alocação nessas ETFs para ficar mais casada no índice. Então já foi feito um movimento de ajuste aqui. É que é um movimento de ajuste que foi feito dentro de um ano onde nós tivemos um mês muito pesado por conta de uma ação específica do índice. E agora o que a gente espera com isso é, como a Previplan ela não está tomando um risco ativo na política, está dentro da política, um pouco abaixo até do objetivo, a gente está um pouco mais defensivo, e vocês vão ver isso que fica mais claro quando a gente olha comparativo contra as entidades abertas. Nosso movimento em discussão via comitê foi, vamos deixar essa carteira mais dentro do índice, por quê? Porque mesmo que a gente tenha oscilações dentro do ano que vão acontecer, como já vem acontecendo, mas que vão ser potencializadas por um efeito eleição, nós vamos ter uma dinâmica de liquidez melhor, porque às vezes você compra um fundo que ele é descorrelacionado ao índice, ele tem um prazo de resgate de 30 dias, 40 dias. Mas tem um benefício se essa curva de juros fechar e ele defende mais se as ações mais líquidas caírem, se você tem um fluxo de estrangeiro saindo. Mas também quando você fica mais líquido, você tem uma possibilidade de rebalancear essa carteira mais rapidamente. Então, hoje a carteira ela está diferente. Se pegar ela de janeiro para hoje, ela está 40% diferente. Por quê?
porque foi feita uma leitura e essa leitura foi sendo alterada durante o ano por alguns fatores. E esse é o ponto que eu falei que a gente tem que tomar um cuidado de fazer mudanças gradativas, mas entendendo o que está acontecendo para tentar minimizar, né? Notem que a amostra de planos CDs que a gente acompanha já tem uma exposição maior, né? Essa tendência de fazer as carteiras ficarem mais passivas, elas foram acontecendo. Você vê que hoje a amostra de CD já está aí, já está quase em 8, né? Até abril, por conta do peso que tem em fundo Ibovespa frente ao que a gente tem na Previplan nesses 4 primeiros meses. Mas isso também ajudou o índice a andar, né? Porque se uma coisa assim, institucional, a fundação dificilmente está comprando bolsa, assim, aumentando a exposição. Mas dentro da renda variável, o que está acontecendo é uma readequação da carteira, que é o que a gente fez, que está em andamento dentro da Previplan e que muitas outras estão fazendo também, para que meio que vamos casar com o índice, se for positivo ou negativo, eu justifico pela própria volatilidade do índice, mas aposto menos em empresas que têm uma dependência de uma economia um pouco mais estabilizada e com juros mais baixos. Tá? Então tem uma expectativa de colar mais no índice o resultado agora, mas assim, o segmento em si, a gente tem que deixar essa conta bem clara, assim, que tem um peso de eleição que vai começar a contar mais agora, as expectativas. Agora vai surgir muito a questão, o mercado acha isso e aquilo, né? Como se o mercado ele fosse uma pessoa, mas assim, as expectativas elas vão se tornar mais fortes em cima de um direcionamento ou outro, e isso vai aparecer mais. Maio já está, a gente já tem um cheiro disso até em função do que aconteceu aí nesse começo de mês, e tem o efeito fora também, que a gente também tem que colocar nessa conta, que vai continuar trazendo volatilidade. Os 2 movimentos que a gente fez para tentar minimizar isso foi deixar a carteira mais próxima do índice e trabalhar com o tamanho da bolsa um pouco menor do que a política de investimento define para os perfis, tá? Para defender um pouquinho. Foram os 2 movimentos. No multimercado, aí o multimercado, assim como a renda fixa, é onde eu enxergo que tem mais possibilidade de ganho, porque o mês de março foi muito ruim, assim. O multimercado ele vinha trabalhando desde outubro do ano passado numa recuperação muito forte, né, entregando CDI mais 2. Esse ano, começo de ano também bem forte, estava em CDI mais 1, mas chegou março, o efeito da guerra trouxe um ponto que para a Previplan não foi assim, para a Previplan e para todos os fundos de pensão foi prejudicial. Mas para a Previplan um pouco menos, se a gente olhar a amostra aí, deu 2,08 contra 3,36 nosso até abril. Porque o mês de março da amostra foi pior do que esses 2, né? Tivemos fundos multimercados que rodaram, multimercado puro que rodou menos 10. Aqui a carteira que a gente construiu para a Previplan e que discute com o gestor é uma carteira com uma volatilidade mais baixa. Então, ela com certeza vai ter um prêmio um pouco mais baixo quando todo mundo disparar, mas quando tiver essas quedas, o mês de março acho que foi o pessoal chama de drawdown, foi em termos de retorno histórico, o pior mês dos últimos, acho que 36 meses, porque os multimercados que têm que ganhar com a volatilidade, eles estavam direcionados em posições, ou juros, ou o dólar, ou mesmo o ouro, que foi tudo ao contrário dos posicionamentos. Então, teve um reajuste dessas carteiras. Tanto é que abril teve uma recuperação boa, maio tem uma recuperação bastante positiva também, porque isso acontece muito no universo do multimercado, né? Ele tem, às vezes, uma janela muito ruim, machucou muito, né? A gente não viu ninguém resgatando muito de multimercado, mas o fato é que a tendência é que esses players, né, esses gestores, eles se readaptem a uma realidade um pouco diferente de volatilidade. O mês de abril recuperou, maio está recuperando também. A tendência, assim, em relação a índice, eu não tenho dúvida que a nossa carteira, até por uma composição, ela é uma composição que bate o IHFA em risco, né? Ela é mais baixo o risco, a gente tem uma chance boa de bater benchmark como a gente já vem batendo. Agora, em relação ao CDI, a gente precisa ter um mês de maio bem positivo para recuperar o que a gente perdeu ali em março, né, no geral. Até essa primeira perna aí de 10 dias, isso tem acontecido.
mas é meio difícil cravar. A expectativa ela é positiva para o multimercado, mas mesmo assim a gente já teve alguns cuidados também, mesmo sendo o multimercado um ativo que a gente enxerga, que tem até uma chance de recuperação diferente da Bolsa, quais foram os cuidados, né, que nós tomamos aí, Previplan, time com os gestores e até a consultoria. A gente tem trabalhado com o multimercado também no nível um pouco mais baixo do que a política, a gente tem discutido fazer até mais baixo do que já está. A gente zerou recentemente, não tem mais no conservador esse ano, né? Então esse é um risco que o conservador não passa. E o gestor ele está ajustando um pouco a carteira para deixar até com um pouco menos de volatilidade. A nossa carteira já tem bem menos vol, né? Se a gente olhar o índice, a gente está 1,26 acima do índice, né? E 1,30 acima da amostra. Mas a gente ainda vai deixar essa carteira um pouco mais com um pouco menos de volatilidade, porque o mês de março nos mostrou que alguns controles de risco no multimercado, o gestor que a gente compra tem que estar muito alinhado ali, a gente tem que ver de fato ele estopando posição, ele controlando um pouco movimentos, né? E a gente viu algumas casas, não no caso da Previplan, mas a gente viu algumas casas que não seguiram isso, né? Então, levantou um ponto de atenção sobre a indústria no geral. Não foi o caso da carteira da Previplan, mas aí um cuidado que a gente teve foi discutir com o gestor de deixar ela um pouco menos de vol, e o tamanho dessa carteira de estruturado, a gente vem trabalhando com um tamanho menor do que até a política colocava como um ponto objetivo. Mas fica aí um ponto de observação que para nossa análise, até em relação aos segmentos, o multimercado ele tem uma possibilidade de recuperação boa, até em equilíbrio contra o CDI. Ele hoje está 1,20 aí contra o CDI, né? Se o CDI está 4,54, está 1,20 abaixo. Mas ele já no começo do ano estava dando quase CDI mais 2,5. Então, assim, tem uma possibilidade de recuperação no multimercado. Mas a gente não está fazendo uma aposta ativa nele, na alocação. A gente está ali na política de investimento, um pouco para baixo, porque ainda o grande cavalo mesmo de entendimento, o grande cavalo de não aposta, mas de direcionamento do recurso é a renda fixa, porque a gente enxerga ali na renda fixa um potencial de recuperação contra o benchmark e um juros nominal muito alto, né? Então não adianta muito a gente ficar, vamos ser mais ativo na bolsa e ter mais alocação do que o esperado, multimercado, sendo que o nosso juros a gente saiu de uma expectativa de 12 para 13 com uma tendência de alta, né? Então a expectativa é continuar aproveitando mais da renda fixa no total dos perfis, para que a gente tenha um juros nominal, mesmo que os benchmarks, a gente tenha algum descasamento em relação ao benchmark, a gente consiga retornos acima de 2 dígitos, acima de 10, né? Retornos nominais mais acentuados e um ganho real bastante acentuado também. De que forma a gente vai fazer isso? É tendo um volume de renda fixa um pouco maior, aproveitando essa janela de juros alto, que é ruim para uma economia no geral, mas que ainda tem um segmento ali que a gente consegue absorver de uma maneira positiva em termos de rentabilidade, tanto nominal como real, né? Então, por mais que a gente tenha uma expectativa do multimercado recuperar, o peso dele hoje já é menor, porque a nossa grande direção é aproveitar mais volume dos juros pós-fixado ali da renda fixa e esse ganho refletir de uma maneira mais segura nos perfis de uma maneira geral, tá? O empréstimo ele é muito relacionado ao fluxo, né? Mas quando a gente chega lá no fim do ano, ele sempre equilibra a taxa do empréstimo com o benchmark, porque ele é feito por fluxo de caixa. Esse é um segmento que representa pouco, tem um impacto positivo, porque no final das contas ele vai dar resultados melhores do que os perfis, né? Se a gente pensar em termos de juros de empréstimo. Então ela é uma caixinha que é pequena, mas que no final do ano ele sempre ajusta o fluxo de caixa de concessão e pagamento, e você tem um retorno esperado dentro da taxa de 1%. Colocar 1% ao mês aí vai dar mais de 12%. Então, em termos de juros reais, aí a gente está falando de mais de 8% de juros real também. Então, o empréstimo acaba ajudando, mas ele não é uma classe que a gente compara com outros clientes, porque o empréstimo para o fundo de pensão, ele é tentativa de ele ser um subsídio para o participante se desalavancar, mas a gente tem um segmento que consiga contribuir positivamente no acumulado das reservas, né?
Bom, resumindo aí, eu já falei tudo isso, mas só para reforçar, alguns movimentos que foram feitos, né, que eu acho que é importante todo mundo ter a transparência. Nós reduzimos a alocação de um fundo, o fundo que chama Madri, que era gerido pelo Safra, ele foi direcionado para ter, e muito por conta do posicionamento do gestor, e não conseguir dar essa dinâmica de redução do crédito, nós fizemos essa redução, porque esse gestor não vinha reduzindo, a gente direcionou para uma estratégia mais passiva em LFT e alguns ativos que tinham um prêmio melhor do que aqueles fundos que o Safra carregava. O Safra, inclusive, sofreu uma revisão, né? Nós vamos ter um outro gestor no lugar dele. A alocação objetivo de bolsa e multimercado, como eu já comentei, nós mantivemos um pouco do que foram os últimos anos, ela mais próxima do objetivo da política, mas nunca acima, né? Sempre que tem algum passo além, a gente rebalanceia para deixar ela entre o médio e o abaixo, para a gente ter uma aposta um pouco mais conservadora no percentual de exposição. E esse, sem dúvida, é o que, onde eu particularmente espero que tenha mais resultado no restante do ano, que é a composição da renda variável. A composição da renda variável, como o cenário ele mudou muito forte por eventos que aconteceram, era necessário a gente ajustar, né, ter uma composição mais atrelada ao índice. Não consegue, isso é difícil de fazer muito rápido, mas vem sendo feito, né? Mas é daí que eu entendo que nós vamos ter uma grande mudança, porque a renda fixa, a carteira já está pronta para equilibrar o benchmark. O multimercado ele já está com uma vol mais baixa e ele tem uma expectativa, se o cenário se comportar como a gente espera, mesmo com volatilidade, uma recuperação. Agora a bolsa é onde a composição vai fazer mais diferença agora. A exposição ela faz diferença no consolidado, mas para a gente não ficar tão descasado com o que vai acontecer, era necessário ajustar, por conta desses 4 primeiros meses trazerem algumas informações novas e impactos negativos para a nossa carteira. Então esse item 3 é onde eu entendo que, dos movimentos que foram feitos, é onde eu espero que tenha maior resultado, tá? Maior resultado de equilíbrio é o índice que eu digo de comparativo. Nominal da bolsa não dá muito para cravar, porque tem todos os fatores que eu coloquei, mas que a gente vai ter menos diferença em relação ao que a gente acompanha, principalmente do índice Ibovespa, não tenho dúvida, por conta do que a gente vem fazendo de baratear a carteira via ETF e deixar ela mais casada com o que a gente vê de índices disponíveis, tá? Trouxe aqui uma informação sempre para a gente ter um acompanhamento em relação à Previplan e as entidades abertas, tá? Então, além da gente comparar ali a Previplan com os fundos de pensão que a Inove acompanha, a gente também tem o comparativo contra a indústria de abertas, né? Então, a gente pegou lá as entidades abertas, resultados de 12 a 24 meses, colocando o perfil conservador para comparar. E se a gente olhar, a Previplan continua no mais baixo risco, tá? Porque aqui o eixo ele é retorno e risco. Já pedi para o pessoal mudar, mas não mudaram, mas enfim, vamos lá. A gente está com o risco mais baixo e praticamente a gente está na nuvem aqui dos melhores retornos, né, em 12 meses. Então, nosso perfil conservador, índice Sharpe é imbatível contra essa nuvem de entidades abertas que tem perfil conservador em 12 meses. O 24 meses isso não muda, né? O nosso Sharpe é melhor que todo mundo, mas na nuvem aqui a gente está também entre os melhores em termos de retorno. O risco nosso é o mais baixo de todos, mas a gente também está aqui em 24 meses na nuvem mais à direita, que é onde indica os melhores resultados. Então, é claro que tem vários fatores que contribuem aqui. Quando você compara uma aberta com uma fechada, você tem a Previplan, ela tem um controle via política de investimento e via gestores diferente das abertas, né? A aberta fica a responsabilidade do gestor e geralmente ele vai fazer uma gestão para todos os produtos dele de uma maneira igualada, só ajustando o risco. A gente consegue fazer movimentos durante o ano para que alguns movimentos que não foram positivos sejam readequados. Outra coisa é o custo, que tem muito peso. Aqui todos os resultados, tanto da Previplan como os resultados das entidades abertas, estão todos já líquidos, né? Então, o custo também tem um impacto bastante significativo. Quando a gente olha
A média de 12 meses da indústria ficou em 13 contra 14,40 nosso. A volatilidade bem abaixo, ó, quase 5 vezes mais baixo. Então, o Sharpe, que é a medida de relação risco-retorno nosso, é muito melhor, né? 36 meses isso se mantém, aumenta até a diferença, né? Continuamos no mais baixo risco e na nuvem dos melhores retornos, no conservador. Quando a gente traz isso para o moderado, é interessante que a gente tem uma margem muito grande também em 12 meses, ó. É quase 2 pontos acima da média, né? Então a gente está ali entre os mais baixo risco, né? E estamos entre os melhores retornos. A mesma coisa que quando a gente olha, já tem uma nuvem um pouco maior em 24 meses dentro dos melhores retornos, mas também ali no primeiro quartil entre os mais baixo risco. Sem dúvida que o Sharpe nosso também aqui é um dos melhores também. Em relação à média, tem quase 2 pontos também de retorno. A volatilidade mais baixa, se fosse fazer só pela média, nós estaríamos muito melhores, né? Mas é legal a gente ver que aí já tem uma diversificação maior aqui entre quem está entre essas abertas e o que a gente tem hoje fechada via Previplan. 36 meses aí, é que aqui 24 meses pega uma janela já mais positiva da Bolsa, 36 meses já pega uma janela também negativa da Bolsa. Aí o que acontece? Como nós, via política, a gente consegue fazer redução, rebalanceamento, isso ajuda com que nós tenhamos um dos melhores retornos em 36 meses e um dos mais baixos riscos também, né? Mas a relação Sharpe também fica bastante positiva, isso muito por conta dos ajustes que são feitos e até o custo mesmo da carteira. Você vê que contra a média fica quase 10 pontos acima em 36 meses, quando a gente olha essa indústria de índices moderados aí das entidades abertas. Para o agressivo, aí 12 meses não muda muito em relação aos outros, né? Então, o mais baixo risco de todas, um dos melhores retornos. Contra a média da indústria são 5 pontos, então isso é bastante relevante, né? Quando a gente vem para 24 meses, continua o mais baixo risco, mas aí já tem uma nuvem também com melhores retornos, mas com mais risco que a Previplan. Contra a média, a gente já está em 5 pontos acima, mais uma vol bem abaixo, né, do 6,32. A pegar? Alô? Oi? Para 36 meses, o risco também é um dos mais baixos, né? Se não for o mais baixo, tem um mais baixo, mas está aqui entre os mais baixos risco e está na nuvem de melhores retornos também. Contra a média fica quase 13 pontos acima, né? Fica 13 pontos acima da média da indústria e uma volatilidade de quase 1 ponto abaixo. Então, no geral, assim, quando a gente olha, mesmo sendo isso já pega, quando a gente fala 36 meses, já é janela móvel, né? Tá, fechamento de abril contra abril de 25, abril de 24, então a gente vai ajustando ao mês que é o mês recorrente. Então, mesmo tendo esses primeiros meses difíceis para a Bolsa, não para a Bolsa no geral, mas para a Bolsa da nossa composição, para os multimercados e para a renda fixa no geral, os impactos foram para todos, né? Notem que o que eu já mostrei das últimas vezes não mudou muito. A Previplan ela sempre fica entre os melhores riscos ou o melhor risco e sempre na nuvem de melhor retorno quando não é o melhor retorno. Então, isso tem todos esses pesos positivos que eu comentei, que a entidade fechada consegue rebalancear, ajustar a política de investimento dentro do cenário do ano e tem um custo de execução mais baixo do que essas abertas, que como a gente olha retorno líquido, aí traz um impacto bastante significativo no comparativo, tá? Acho que da minha parte era isso. Acho que eu até passei um pouco aí, mas enfim, fico aqui aberto às perguntas, Bruna, João, pessoal. Obrigado aí pela paciência, espero ter passado pelos pontos, mas fico aqui à disposição para conversar com vocês. Eu só vou tirar a apresentação para conseguir enxergar vocês, mas posso voltar caso seja necessário.